acolhemos aqueles que chegam, aquelas que chegam, e acolhemos Dom Carlos, nosso bispo, que está entre nós, já chegou. Dom Carlos, fará conosco a nossa prece inicial e também nos dirigirá sua palavra de pastor. Dom Carlos, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Uma boa noite, Vitor, uma boa noite a todos, uma boa noite à professora Ivana. Eu fico muito contente de ver vocês aderindo a este programa de formação para poder, quanto antes, contribuir para tornar esta casa comum um ambiente mais saudável. O Senhor entregou para nós os cuidados da casa comum, e este não pode ser um compromisso qualquer, é um compromisso prioritário, porque se não cuidarmos da casa, descuidamos da vida. E já diante de tantas ameaças às quais nós estamos assistindo diariamente, nós não podemos ficar acomodados, parados, indiferentes, então temos que ter atitudes concretas. A pastoral do meio ambiente é um serviço que a igreja oferece exatamente para as nossas comunidades poder se engajar diretamente nesta obra. Eu quero parabenizar todos aqueles que coordenam, o padre Renato e todos aqueles que coordenam com ele estes encontros de formação, este primeiro fim de semana, pois seguirão outros, e agradecer também aqueles que vão colaborar com a formação. Esta noite a professora Ivana, de modo especial, que mesmo enlutada com a partida do seu pai há poucos dias, ela não desistiu de prestar este serviço. Vamos iniciar este encontro em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Toda a criação está marcada pela ação do Espírito de Deus. E nós cantamos tantas vezes aquele canto, não? Onde pedimos que o Espírito renove a face da terra. Então, que renove também o nosso compromisso, que renove também o nosso testemunho de vida, a favor da vida, a favor da casa comum, a favor também desta formação que nós estamos realizando. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus abençoe este encontro, todo este fim de semana, e abençoe também os passos que serão dados daqui para frente. O tema da sustentabilidade é fundamental, porque é claro que a formação tem que nos levar a horizontes mais amplos, também a teorizar, a refletir, mas no caso das nossas comunidades, a formação tem que nos levar a dar passos concretos, viáveis, que podemos realizar em nossas realidades. Até o próprio Sínodo da Amazônia falava disso, não? Experiências concretas, pequenos passos que fazem uma grande diferença. Por isso, a sustentabilidade dos nossos projetos é fundamental. Então, bom trabalho a todos. Muito obrigado, professora Ivana. Deus abençoe e vos acompanho com a minha oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado, Dom Carlos, por suas palavras que abrem essa nossa jornada formativa. Então, antes de passar a palavra à professora Ivana, nós vamos assistir a um videozinho que vai introduzir a nossa reflexão sobre sustentabilidade, mas também sobre as pequenas atitudes que
a nossa consciência ecológica, que brota da fé, nos leva e nos pode despertar. O que podemos fazer para defender o nosso planeta? 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos mudar alguns hábitos e ajudar a cuidar da nossa casinha? Utilizar sacolas de papel, lona ou tecido para fazer compras? Molhar a escova de dentes, fechar a torneira e só abrir ao final? Utilizar pilhas recarregáveis, tomar banhos rápidos e ver se a geladeira está bem fechada? Levar embalagens de bebidas para reciclagem? Consertar torneiras sempre que necessário? Não comprar animais ou plantas em extinção? Apagar a luz ao sair do ambiente? Molhar as plantas pela manhã ou no final do dia quando necessário? Andar mais de bicicleta, cuidando da saúde e do meio ambiente? Comprar ovos em embalagens de papelão? Recordar sempre os 3 R's: reduzir, reutilizar e reciclar? E plantar uma árvore. São as pequenas atitudes que podem mudar o mundo. Vamos começar? Muito bem, vamos começar. E para nos ajudar nessa reflexão, que provoca atitudes concretas, que deve provocar ações no nosso chão, da nossa comunidade, da nossa vida, como nos lembrava o nosso bispo, nós convidamos a professora Ivana Oliveira, a Ivana, que é professora lá na UFPA, Campus Castanhal, curso de pedagogia, me atua na área da educação ambiental, com projeto de pesquisa. A Ivana compõe a Comissão Diocesana de Meio Ambiente, soma conosco nesse bonito trabalho e ajudou a pensar esse nosso módulo de formação, que é um módulo que busca questões mais concretas e mais práticas. Vai começar a partir de conceitos fundamentais que vão levar a práticas concretas da nossa ação pastoral. Ivana, muito obrigado por sua presença aqui. Vamos conversar agora sobre sustentabilidade. A palavra é sua. Boa noite a todas, a todos. Boa noite, Dom Carlos. É um prazer estar participando da Pastoral do Meio Ambiente e realmente eu me sinto bem em participar e mesmo em meio ao trabalho e às dificuldades, a gente segue adiante porque a gente acredita muito, né? Então, eu trouxe uma pequena apresentação para nos ajudar a falar sobre o tema, que é um tema que não é tão novo, mas que para nós se torna mais conhecido nos últimos anos. Ele não é tão novo porque ele surge no mundo já desde os anos 70, preocupação com a sustentabilidade, né? A gente fala de sustentabilidade. Quando a gente é criança aqui na nossa região, as famílias falam muito na importância de alguém se sustentar na vida, né? Ah, tu já consegue te sustentar? O que significa isso, né? Se sustentar quer dizer ser capaz de sobreviver, né? Ter condições de sobreviver, buscar, criar condições de existir. Então, também se aproxima muito desse conceito que é comum às nossas vidas, deixa no nosso contexto familiar, né? Então a gente começa, coloca essa fotografia bonita que a gente acha na internet, uma plantação e um caminho entre essa plantação, né? Parecem umas, não sei que planta é, mas me lembra uma mangueira, mas acho que não é mangueira. No nosso imaginário aqui, né, como se fosse um caminho entre as mangueiras, entre as árvores que a gente conhece. Para nos lembrar quanto isso é acolhedor, né? A gente ter sombra, a gente conseguir existir e também deixar que a natureza exista, né? Ok, Vitor, vamos então para os temas aí, né, da aula. Temos a data, o nome da professora, isso depois vai ser disponibilizado, vocês vão poder ler com mais atenção. Na nossa introdução, então, a gente lê que essa questão ambiental vem sendo amplamente discutida nas últimas décadas
nos diversos setores da sociedade, buscando a importância dessa definição das ações concretas que estejam de acordo com as diversas dimensões da sustentabilidade. Então, sustentabilidade envolve uma dimensão social, outra dimensão que é ambiental, econômica, cultural, política e ética. Pelo menos 6, né, dimensões colocadas aqui inicialmente para a gente pensar. Então, a sustentabilidade é uma coisa grande. Ela envolve muita, não é só a economia e a ecologia, de um modo, não. Envolve a sociedade, o trabalho, né, o ambiente, a economia, a cultura, a política e a ética. E lembrando que é a ação humana o fator que causa os problemas ambientais, né? Então, se temos problemas ambientais que estão se agravando no nosso planeta, eles se devem às nossas ações enquanto seres humanos. Então, os seres humanos criaram um problema, ou muitos problemas ambientais, então o que se espera é que a humanidade também consiga resolver, superar os problemas que vêm sendo causados com o passar dos anos. Então, ok, Vitor, podemos seguir. E aí vocês também, imagino que estão com as anotações, né? A gente sempre, essa coisa de professora, né? Lembrar que precisam ir anotando, porque quando falo, quando vocês leem, eu imagino que as ideias também de vocês vão sendo processadas e é bom vocês estarem registrando, né? Então, o termo, essa palavra, sustentabilidade, ela foi apresentada oficialmente na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, então a sigla CMMAD, da Organização das Nações Unidas, ONU, que na época era presidida pela ex-primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland. Então, ela definiu sustentabilidade nessa época como a capacidade de satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. Então, é garantir que se viva bem no presente, mas sem estragar o futuro, para que no futuro também as pessoas consigam sobreviver, viver plenamente, né? Então, sustentabilidade tem esse viés de fazer no presente algo que não prejudique, que não atrapalhe o que virá no futuro, as próximas gerações. É um conceito que nasce dessa reflexão das consequências daquilo que fazemos no presente para o futuro. Ok, Vitor. Existem vários conceitos diferentes de sustentabilidade. Muitos autores escrevem sobre isso e cada um enfatiza, destaca de uma forma diferente o conceito de sustentabilidade. Então, vamos colocar alguns aqui. O conceito de sustentabilidade, ele refere-se à existência de condições ecológicas necessárias para dar suporte à vida humana em um nível específico de bem-estar através de futuras gerações. Isto é, sustentabilidade ecológica. Isso não é desenvolvimento sustentável, quando a gente fala dessa forma, né? Pensando condições ecológicas necessárias para dar suporte à vida humana em um nível específico de bem-estar através de futuras gerações. Então, é uma preocupação com o equilíbrio entre o meio ambiente e a sociedade, tá? Aí a gente não está falando de economia, não, a gente está falando de condições ecológicas de sobrevivência da nossa espécie humana. De acordo com Aires, 2008, a sustentabilidade é um conceito normativo, quer dizer, um conceito que orienta ações sobre a maneira como os seres humanos devem agir em relação à natureza e como eles são responsáveis para com o outro, os outros seres humanos, e com as futuras gerações. Então, tem uma dimensão ética muito forte, né? Você deve cuidar do meio ambiente
pensando no seu bem-estar, no bem-estar dos outros e no bem-estar dos que virão no futuro. Né? Neste contexto, observa-se que a sustentabilidade é condizente ao crescimento econômico baseado na justiça social e na eficiência do uso dos recursos naturais. Então, não é continuar a pensar a economia só na perspectiva de acumular o lucro, não. Mas é considerando que um desenvolvimento econômico que pense na justiça social, ou seja, na distribuição igualitária, na solidariedade, que não haja miséria, enquanto existe a riqueza de poucos, a miséria de muitos. É mudar a forma de entender a economia, baseá-la nessa justiça social, uma distribuição mais correta das coisas, né? E na eficiência do uso dos recursos naturais, o desperdício, né? Lá naquele videozinho que a gente assistiu, ele é um vídeo muito bom para a gente mostrar na catequese também, por exemplo, os adolescentes, as crianças, fala de coisas do nosso dia a dia, por exemplo, ligada a abrir a torneira, o uso do chuveiro, a questão da água, né? O uso da água, o desperdício da água é um dos eixos, né, que se apresenta quando a gente fala de sustentabilidade. Como eu uso a água hoje, de modo que a próxima geração também tenha água para beber, para usar os rios, para ter peixe, para ter, enfim, tudo que a oferta de água nos oferece, né? E o que ameaça, né? Nas nossas ações, ameaça essa qualidade e quantidade de água disponível para a humanidade, né? A poluição, né? Os grandes projetos de hidrelétrica, de indústrias que poluem. Então, temos que estar sempre pensando, né, que as nossas ações, que a gente diz, eu preciso fazer isso para sobreviver. Sim, mas será que essa é a melhor maneira de fazer? A forma como eu faço, que eu desenvolvo essa economia, ela compromete o futuro ou não? Ela vai permitir que as outras pessoas possam existir? Então, essa questão de justiça social, eficiência do uso de recursos naturais, está tudo muito entrelaçado, né? E aí a gente volta um pouco para o texto da Laudato Si, né? Tudo, como é que a gente dizia lá? Vitor, me ajuda aí. Tudo está, a gente até cantava, né? Interligado. Tudo está interligado. Então, as nossas ações, elas produzem consequências para a natureza e para o futuro, né? Estamos todos no mesmo mundo, né? Não é nem no mesmo barco, a gente está na mesma casa. E tudo que fizermos nessa casa vai nos atingir. E vai nos atingir os próximos moradores, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, enfim. Né? Então, pensar em sustentabilidade é pensar nas consequências das nossas ações agora e depois. Ok, Vitor? Aí, segundo os autores, Sartori, Latrônico e Campos, existem 3 pilares, que eles chamam de triple bottom line. São 3, né, 3 pilares, 3 botões ali, que a gente tem alinhados. A sustentabilidade é um equilíbrio entre esses 3 pilares, como se fossem 3 esteios ali que sustentam a ideia de sustentabilidade. O pilar ambiental, o pilar econômico e o pilar social, né? Então, vocês veem aqui no desenho ao lado que eles se entrecruzam. O econômico adentra no ambiental, adentra no social e o social também, né? Acabam se misturando. Então, aquilo que nós fazemos na dimensão social, ela atinge tanto a economia quanto o meio ambiente, né? E o que a sustentabilidade diz a respeito dessas ações, que são o que aparece no miolo desse desenho, né? Que as ações humanas, do ponto de vista da sustentabilidade, elas precisam ser suportáveis, elas precisam ser equitáveis e viáveis.
para serem consideradas sustentáveis. Suportável quer dizer, eu vou desperdiçar, eu vou extinguir um determinado recurso, então, aquela história da galinha dos ovos de ouro, né? Você quer os ovos de ouro, mas você não pode matar a galinha. Então, você quer se beneficiar daquilo que existe da natureza, mas você não pode destruir tudo para tirar do que está na natureza. Não pode fazer de qualquer jeito a exploração, né, dos recursos que tem na natureza. Então, fazer esse trabalho de uma forma que a natureza suporte, que o ambiente suporte isso sem desaparecer, né, sem ser destruído. Na perspectiva do equitável, o que significa esse equitável, né? A questão da justiça social, né? De equiparação, de solidariedade, de não haver desigualdades, né? De haver um equilíbrio social. E que seja viável, do ponto de vista econômico, que seja algo possível de ser realizado. Porque também há problemas de alguns projetos que se colocam que não tem como realizá-los, né? Então, ele precisa ser viável, suportável, equitável para ser considerado sustentável, né? E aí que entra a questão do mundo dos negócios, das empresas, né? Que há uma expectativa de que as empresas devem contribuir cada vez mais, né? Ou seja, de forma progressiva, com a sustentabilidade, fazer seus planejamentos, né, de uso dos recursos, mas reconhecendo que os negócios precisam de mercados estáveis e que devem possuir habilidades tecnológicas, financeiras, de gerenciamento necessários para possibilitar a transição rumo ao desenvolvimento sustentável. Porque o que se vê até hoje na humanidade e no modo de produção capitalista é a busca pelo lucro a qualquer custo. Então, a morte da galinha dos ovos de ouro, ela é quase uma regra na sociedade atual. As pessoas não querem limites para enriquecer. Elas querem destruir para ficar ricas. Não, a gente vai derrubar a floresta amazônica porque precisamos dessa madeira. Essa madeira vale muito na Europa, na Ásia, porque isso vai ser interessante na Bolsa de Valores. Então, há uma irracionalidade dentro desse modo de produção capitalista que é insustentável. Então, já percebemos isso, né? Então, há que se pensar como vamos superar isso. E os empresários, né, que é o capital, né, as pessoas que têm dinheiro, que movimentam o mundo do trabalho na sociedade, eles precisam estar conscientes disso e da sua responsabilidade em fazer as coisas acontecerem de outra maneira. Porque da forma como vem sendo feito, a galinha dos ovos de ouro já está, né, já cortaram o pescoço. Não é suportável mais explorar a natureza da forma como vínhamos, ou seja, eles, né, os donos do capital, conduzindo as coisas. Vitor? Ok? Essa ideia, né, da sustentabilidade, ela ganha força, ela se torna uma coisa conhecida no mundo a partir de eventos, de reuniões promovidas pela ONU. Isso até mesmo na Laudato Si, que a gente leu, o próprio documento do Papa já nos remetia a esse aspecto histórico, né, dessa preocupação ambiental. Então, a ideia de sustentabilidade, ela ganha corpo e expressão política quando se coloca junto com a palavra desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável, que é uma descoberta ou uma composição de expressão fruto da percepção de uma crise ambiental global. Quando os líderes se dão conta de que no mundo todo estão acontecendo problemas, né, aí eles percebem que há uma crise ambiental e que ela é global. Em diversos lugares do mundo há problemas com a água, com as florestas, com a qualidade do ar, com a oferta de alimentos e com uma série de outras questões, a extinção de animais, a perspectiva de futuro.
né? Ameaça a vida das populações. Então, é uma percepção que há no mundo, nos anos 60 para 70, que vai fazer com que surja, então, essa palavra, sustentabilidade, colada na palavra desenvolvimento. Desenvolvimento sustentável e sustentabilidade são palavras que são geradas como expressões importantes a partir dessa constatação de que o mundo vive uma crise ambiental. Nos embates ocorridos nas reuniões globais, né, a gente destaca 2 eventos, com uma diferença de 20 anos entre eles. A reunião de Estocolmo, em 1972, que é onde começou o movimento ambiental mesmo, pela ONU, e um evento sediado no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, no ano de 1992, chamado Eco 92, ou Rio 92, que onde se desenvolve, né, a partir desses 2 eventos, se torna público e notório a noção de que o desenvolvimento tem, além de um cerceamento ambiental, ou seja, um limite colocado pela questão ambiental, uma dimensão social e econômica para ser considerada, que não pode ser tratado como vinha sendo tratado anteriormente, né? Então, a questão da sustentabilidade coloca no centro do debate os interesses de natureza geral e não aqueles específicos de grupos ou classes sociais. Quer dizer, mais importante do que agradar o grupo A ou B, o empresário ou trabalhador, é importante que o planeta, que a espécie humana tenha condições de sobreviver, de suportar, de continuar existindo nesse planeta por mais tempo. Porque o modelo que vinha sendo colocado estava inviabilizando a perspectiva do futuro. Então, esses 2 eventos no histórico da sustentabilidade eles são muito importantes para a gente. Né? E a gente pode pesquisar mais, descobrir mais coisas. Né? A educação ambiental vai surgir a partir desse debate também. Né? Então, esses são marcos históricos da questão da sustentabilidade que estão muito presentes, né, em toda essa problemática, em todo esse debate sobre o tema que defendemos, que apresentamos hoje. Tá? Então, 2 eventos, 2 momentos, em décadas diferentes, mas o foco é o mesmo. Quer dizer, o que será que mudou entre um evento e o outro? Será que o mundo, a partir de 1972, tomou medidas que fizeram com que em 92 o mundo já estivesse trilhando um outro caminho? Que a economia estivesse mais atenta à questão da sustentabilidade? Será? E agora, no momento presente, como é que isso está? Né? São questões que a gente vai refletindo. A própria Laudato Si tem esse apanhado histórico e o Papa, né, mostra para nós uma leitura muito lúcida, muito clara, dizendo que, apesar de todas as reuniões de cúpula, que ele chama de reuniões de cimeira, acontecerem, os resultados são muito poucos. Né? As iniciativas realmente sustentáveis, elas representam pouca coisa. O ritmo da destruição das condições ambientais necessárias para a nossa sobrevivência estão num nível muito alarmante, né? A industrialização, a exploração, a derrubada de floresta, a queimada, tudo isso está ficando mais acelerado, quando era para ser o contrário. As pessoas tiram e não repõem, né, da natureza, as árvores, a água, né, poluem o ar, poluem a água. Né? E aí? Então, um pouco disso que o Papa Francisco nos mostra também. E você vê que o documento Laudato Si é todo muito também ancorado na ciência, em todas essas pesquisas que subsidiaram a questão da sustentabilidade no mundo acadêmico, no mundo dos negócios, né, e das cúpulas ambientais que acontecem no mundo. Tá? Então, quer dizer, para nós que fizemos a primeira etapa, aqui
Os dados são apresentados um pouco diferentes do que está na carta, mas eles tratam de questões que também são refletidas lá. Então, vamos lá, Vitor. E então a pergunta, né? Por que essa questão da sustentabilidade é importante, é relevante para nós? Essa é uma pergunta para a gente pensar. Onde reside a razão de atribuirmos ao desenvolvimento sustentável a saída da crise ambiental e a possibilidade de criar um mundo mais justo? Será que é por aí? E se é por aí, por que não está sendo feito? Será que a gente está na direção correta? Ao defender que o mundo precisa ter esse equilíbrio, essa, né, sustentabilidade nas ações da produção da economia, da sociedade. Um outro ponto importante que aparece nesse debate é a ideia de que o modo de produção capitalista e o modo como a gente consome as coisas, tudo que a gente consome, água, energia, alimento, aparelhos eletrônicos, carros, roupas, a gente consome tanta coisa e num ritmo tão acelerado cada vez mais. Você compra hoje um objeto sofisticado, amanhã você já não quer mais, você joga fora e compra outro, né? O celular que a gente compra nesse mês, no mês passado, ele já está ultrapassado, você já quer trocar, já quer comprar outro. Quer dizer, o ritmo do descarte das coisas e da produção das coisas, do consumo, acelera tanto. Nosso planeta tem condições de aguentar esse ritmo de consumo e de descarte? Se é para pensar em consequências, né, das nossas ações, temos que pensar nessa perspectiva. Então, a produção capitalista que nos oferece todo dia uma novidade para a gente consumir, tem algo que não está na direção da sustentabilidade. Essa gana, essa vontade de oferecer, essa vontade de consumir que a gente é levado a se envolver, está nos conduzindo para onde? O desastre, né? O desastre do nosso planeta, da nossa vida. A gente se perde nesse consumismo. E enquanto um planeta, a gente se perde na poluição, no descarte, né? Aqui mesmo, em Marituba, o município de Marituba não quer mais o lixo de Belém, de Ananindeua, jogado lá no município. Tem uma disputa aí que a gente assiste há anos no jornal. Quer dizer, a questão da sustentabilidade. O consumo de Belém, de Ananindeua, e o descarte, né, dos resíduos é tão grande que você olha, quando mostram as imagens lá, daquele lugar em Marituba onde esse lixo é levado, o que a gente vê? Parece uma montanha. Aliás, uma montanha imensa de material que foi utilizado, foi consumido, descartado, né? Apodreceu, se deteriorou, está lá jogado e se tornou um problema social, um problema econômico, um problema ecológico. Vai contaminar a água, vai fazer com que a cidade perca a qualidade do ar, porque o mau cheiro é uma queixa recorrente dos moradores, desvaloriza a terra de quem mora ali perto, ninguém quer morar perto de um lixão. Mas a produção acelerada do lixo é uma consequência do nosso estilo de vida, desse modo de produção capitalista, desse consumo sem limites que a gente tem levado adiante por décadas, e cada vez acelerando mais. E a gente embarca na propaganda do consumo sem nem se perguntar o que isso causa para o amanhã. E aí que é o problema. A gente tem que parar para refletir sobre isso. E é esse o convite que a Laudato Si nos faz, e é esse o convite que a ciência
ambiental nos faz quando traz para nós a discussão da sustentabilidade. Aí nós temos uma citação aqui no nosso material em amarelo, que eu vou ler para vocês. Que a economia está em conflito com os sistemas naturais do planeta é uma evidência que ressalta das informações cotidianas sobre o desaparecimento das zonas de pesca, a redução das florestas, a erosão do solo e o desaparecimento de espécies. Quer dizer, está aí para todo mundo ver as consequências, né? Esse ritmo de exploração da natureza, ele está causando, todos os dias a gente recebe uma notícia dessa no jornal, que está desaparecendo tal animal, que os pescadores não conseguem mais achar peixe onde antes eles pescavam muito, não tem mais, eles têm que ir cada vez mais longe para conseguir o alimento, né? Que quem vivia da coleta de andiroba, de castanha do Pará, já não consegue viver disso porque eles roubaram. Os nossos municípios mesmo, né? O óleo da copaíba, o óleo da andiroba, que os nossos antepassados usavam o tempo todo, isso está se tornando uma coisa rara, né? E a gente tem que ter cuidado quando compra, porque ao lado disso, dessa extinção, vem também a desonestidade, né? A gente começa a comprar um óleo de andiroba que é misturado com óleo de cozinha, óleo de copaíba, que não tem copaíba nenhuma ali, é uma coisa falsificada. Por quê? Porque as fontes naturais estão desaparecendo. E a questão os valores éticos também parece que estão em extinção, porque o ser humano está se recusando a pensar as suas ações na perspectiva de que elas precisam mudar. É preciso mudar o jeito de produzir, de consumir as coisas. E a gente recebe todos os dias os recados da natureza, né? Mas, né, a propaganda do modo de produção capitalista e do consumo é uma propaganda maravilhosa. Quando é lançado um novo celular, você fica olhando, extasiado pela tela da televisão, aquela propaganda maravilhosa que parece, né, como se fosse um espetáculo de magia, né? Vai aparecer um pico de tinta que se transforma num aparelho maravilhoso, uma cor surpreendente, né? Eles fazem uma produção enorme para lançar uma cor diferente do celular. E aí o consumidor, que já tem um aparelho, ele vai querer trocar para comprar a nova cor do aparelho. Ele vai descartar o anterior. E ele vai achar que isso é natural. Ele tem que curtir os lançamentos, sem pensar nas consequências. Pensar nas consequências para quê? Quer dizer, a irracionalidade, né, trazida pelo modo de produção capitalista está acelerada. Também as pessoas cada vez querem pensar menos antes de consumir. E isso é muito sério, isso é muito grave. Né? Precisamos voltar às sacolas de lona, estava lá no nosso vídeo, né? Sacola de pano, sacola de papel, porque o papel, né, consegue se misturar ao ambiente de uma forma menos prejudicial que o plástico. Né? Reciclar as garrafas, quer dizer, há algumas formas de ter um consumo mais responsável? Sim. Mas as pessoas estão empenhadas nisso? Nós estamos levando isso a sério? Ou é uma coisa que passa aí num programa que a gente vê uma vez ao mês e esquece? Né? Isso tudo é muito sério. Isso tudo implica em mudanças de atitude. Né? A sustentabilidade, então, ela é um desafio. Ela nos desafia, aí novamente o Papa Francisco nos dizendo, a remar contra a maré. Né? A termos equilíbrio, a termos simplicidade, a termos bom senso de não ir
atrás do canto da sereia, das propagandas do consumo. E saber o que realmente importa nessa vida. O que realmente é importante. Né? É um objeto glamouroso, caríssimo. Às vezes a pessoa trabalha um ano todo para pagar um celular, e quando chega no final ela já está louca para trocar por outro. Que sentido tem isso? Que sentido tem isso? Então eu vou trabalhar só pensando em consumir um aparelho que daqui a pouco eu vou descartar. Gente, alguma coisa está muito errada. Né? E aí, sim, a discussão da sustentabilidade vem para nos incomodar, assim, para que a gente preste atenção naquilo que a gente faz. Das coisas mais simples, dos objetivos que a gente traça. Ah, este ano eu quero comprar. Quais são seus planos para o ano que vem? Ah, é comprar. O plano da sua vida para o ano que vem é comprar um objeto. É sério? Né? O que isso mostra da gente? Né? A gente está envolvido numa propaganda desse modo de produção capitalista, desse consumo desenfreado de objetos e coisas. E não paramos para respirar, não paramos para pensar sobre isso. Então, quando surge a necessidade de falar e praticar sustentabilidade, é um momento que a gente vai ter que enfrentar isso. Vamos ter que sair da zona de conforto, do consumo acelerado e conhecer o que chamam hoje de consumo consciente. Reutilizar, lembra lá no vídeo? Os 3 R's, a letra R aparece, né, 3 vezes. Reduzir, reutilizar, reciclar. 3 palavras importantes na sustentabilidade. Vamos lá, Vitor. Ok? Aí as considerações, né? A gente já se encaminhando para o que podemos concluir, né? Depois de sermos provocados a pensar nisso. Então, a sustentabilidade ela foi definida a partir de um longo processo histórico. A humanidade fez muita coisa até começar a pensar em sustentabilidade. Né? Então, ela foi um momento de tomada de consciência sobre os problemas ambientais, sobre as crises econômicas que estavam acontecendo e sobre desigualdades sociais. A questão ambiental ela está sempre ligada a outras questões, tá? Econômicas e sociais. Lembram que é um tripé? São 3 esteios ali, né, que sustentam esse telhado que nos envolve. Né? Então, problemas ambientais, crises econômicas e desigualdades sociais, elas andam juntas. Então, precisam ser resolvidas de forma interligada também. Né? Então, os estudos acerca da questão ambiental obtiveram mais relevância durante a década de 1970 e perduram até os dias atuais. Por quê? Porque o problema só cresce. Né? A gente já sabe que existe um problema e que está crescendo, então, né, temos que continuar a falar, estudar e buscar saídas. Né? E observa-se que, por ser um conceito complexo e contínuo, surgem diferentes abordagens que tentam entender e explicar a sustentabilidade. Então, tem muitas ideias sobre sustentabilidade aí pelo mundo. Né? É possível notar que o campo da sustentabilidade é emergente, caracterizado por variados assuntos de diferentes áreas. Então, aqui também é importante a gente saber onde a gente vai amarrar o nosso burrinho, né? Porque tem discurso de sustentabilidade que ele é até meio superficial. Que se a gente vai falar de sustentabilidade, então na minha casa eu fecho bem as torneiras, eu não demoro muito tempo no banho para não gastar muita água, eu estou ajudando a salvar o planeta. É simples assim? É só isso que eu tenho que fazer? Não, mas eu vou continuar a consumir. Eu vou lá em Belém, no shopping, vou ficar, né, me endividando aí por 2 anos para comprar isso, comprar aquilo, comprar isso, comprar aquilo. E cada vez que vai no shopping ou no supermercado, é sempre
ansiedade muito grande em ter coisas, e isso vai passando, né? De geração em geração, e as crianças já vão sendo educadas assim. Então, adianta a minha torneira estar bem fechada e o meu consumo ser assim, né? Sem uma pausa, sem um momento de pensar a respeito. As pessoas descartam muita coisa rapidamente. E uma das características mais cruéis é que começam a descartar as outras pessoas também. Passam a querer também tratar o outro ser humano como se fosse um objeto de consumo. Né? E daí que essa questão ética ela é fantástica, porque ela vai nos levando para pensar outras questões que estão relacionadas a esse comportamento de consumir tudo e descartar. Vejam as redes sociais, né? Todo mundo quer consumir a sua melhor imagem, né? Quando você não tem a melhor imagem, a melhor notícia, que causa, né, frisson, você é descartado. E também se você não entra na, naquela onda de sucesso, você é ignorado. E tem gente que sofre muito porque a foto dela não foi curtida na rede social. Quer dizer, as pessoas estão entrando cada vez mais fundo nesse redemoinho aí, né, de consumo degradante de tudo, da sua própria vida, da sua própria existência. Isso é muito sério. Então, pensar no consumo responsável, pensar em sustentabilidade, envolve a dimensão ética para além daquelas ações concretas práticas de fechar torneiras, de dar luz. É importante, mas não é só isso. Eu já ajudo o meio ambiente, porque eu junto o meu lixo orgânico, coloco lá no quintal. Beleza, muito bom. Mas tenho que fazer mais. Eu tenho que observar como é que as coisas estão acontecendo na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Tenho que provocar as autoridades para que digam qual é o destino do lixo. Olha o que está acontecendo em Marituba. Onde que estão descartando o lixo aqui no meu lugar? O que esse lixo está causando na água aqui? Será que está sendo feito da maneira correta? Como é que estão os igarapés aqui? Como é que as indústrias jogam os seus dejetos, os seus efluentes? Será que tem um tratamento correto para isso? Será que não estamos despejando veneno na terra, na água, aqui no nosso município? Então vejam que pensar a sustentabilidade é algo que tem diferentes níveis, né, de gravidade e de atitudes, e que a gente não pode se acomodar apenas nas atitudes individuais. A gente precisa olhar a nossa casa comum, que é grande, que é esse mundão que Deus fez para a gente cuidar, a gente viver, usufruir e conservar. Né? Então temos um baita desafio. Victor, acho que agora você vai passar para nossas referências, salvo engano. Isso. Então aqui são os autores que a gente pesquisou, buscou esse conteúdo. Vocês podem, né, depois encontrar na internet. Era esse o material que eu, né, consegui preparar nesses dias para falar sobre sustentabilidade. Eu espero ter acrescentado algo aqui, que vocês já conhecem bastante, inclusive pelo estudo da Laudato Si. E agora a gente vai ter um diálogo, a participação de vocês. E assim, o que é importante dizer aí no final da minha exposição é que não pretendemos, na apresentação, trazer respostas para tudo. Não. É trazer perguntas. Porque o nosso desafio, ele continua. Não é a aula de hoje, não é o debate de hoje que traz todas as respostas. Não. Se trouxer perguntas para a gente ficar matutando, aí a aula alcançou algum objetivo. Tá bom?
No decorrer dessa nossa formação, nós iremos mostrar ainda muitas outras alternativas, né? Oportunidades também de ações concretas. Amanhã nós teremos, pela manhã, às 8 horas, o tema sobre espiritualidade ecológica e fé eclesial, que nos situa como pastoral, como crentes, como cristãos, como igreja, nessa ação. Porque não agimos como uma ONG, né, mas agimos como igreja a partir de uma convicção de fé. O Padre Renato nos ajudará. E depois o professor Eliton, que falou ainda há pouco para nós, vai falar da questão da educação ambiental, que é uma frente importante de trabalho e necessária, como já se discute aqui. À tarde, às 15 horas, nós teremos o terceiro tema, que é sobre a sustentabilidade dos recursos hídricos. Quem é que fala de sustentabilidade dos recursos hídricos na Amazônia? A Amazônia tem muita água. Até quando, né? Até quando e como utilizamos essa água? Vai conversar conosco a professora Mary Jane, também da nossa comissão, que se dedica há muitos anos à pesquisa em relação aos recursos hídricos, né? E depois vamos falar sobre o solo e sobre os resíduos sólidos. Como é que a gente pode reutilizar os resíduos, os resíduos orgânicos? Vai ajudar a gente nesse trabalho o diácono Domingos Sávio e também o professor Eliton, novamente, até chegar no domingo e comigo, que vos falo, a gente compreender um pouco mais do que é pastoral. Né, para a gente pegar essa beleza toda que a gente está conversando, está semeando, e começar a pensar no chão concreto das nossas comunidades para sistematizar, organizar a nossa ação que precisa começar. Em muitos lugares, em outros, graças a Deus, já começou. Mais uma pergunta para fechar?